Boa noite, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir direitinho? Boa noite, pessoal, tudo bem? Conseguem me ouvir direitinho? Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo certinho? Vamos chegando aí. Quem chegar já vai dizendo se está me ouvindo bem. Tudo certinho com o som aí, pessoal? Tudo certinho com o som aí, pessoal? Bom, vamos começar a live de hoje então. Eu sou o Ismael Casagrande. Eu assumi todas as sextas-feiras das lives da página do Rafa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre fundamentos de rede. Opa! Vou falar um pouquinho sobre fundamentos de rede no Azure. Tá, então, pessoal, é o seguinte, a ideia hoje é falar um pouquinho dar um overview geral aí sobre como funciona as VNets, o que tem de recurso, o que pode ser feito, o que pode ser implementado, como implementar, mostrar alguns desenhos, tá? É inevitável hoje é inevitável que eu não mostre nenhuma imagem hoje, porque como é questão de fundamentos de rede do Azure, eu preciso mostrar algumas imagens até para ambientar o que eu tô comentando, tá? Mas então, vamos botar uma imagem aqui na tela sobre os pilares do Azure e onde nós vamos focar, tá? Deixa eu pegar aqui. Então tá, pessoal. Essa aqui é todas são os pilares do Azure, né? O que monta, né? Então, infraestrutura como serviço, logo aqui embaixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer um sinalzinho aqui. Então, aqui infraestrutura como serviço, aqui plataforma como serviço, parte de segurança, parte de administração, todos esses recursos, né? Storage de computação, rede. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte aqui em específico, tá? Essa parte aqui em específico, que é infraestrutura como serviço, a parte de Virtual Network, né? Então, o que a gente consegue fazer com a Virtual Network do Azure, né? Ela habilita que a gente tenha contar, ela habilita nós a ter a gestão completa de uma estrutura de rede. É como se a gente jogasse a nossa infraestrutura on-premises para o Azure e utilizasse a nossa rede, fizesse configurações de rede, endereçamento de IP, DNS, regras de segurança, regras de tráfego. Então tem um monte de funções, um monte de coisas que é bem legal de dar uma olhadinha, de entender esse fundamento, né? Antes de a gente começar um ambiente propriamente dito no Azure, né? Então a gente vai fazer agora um overviewzinho aqui dos recursos que a gente pode encontrar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o portal aqui, né? Está meu portal. Aqui. Então aqui a gente tem, como de costume já, eu deixo sempre na página do assunto aqui dentro da Microsoft, tá? Dentro do site do Azure. A gente tem todas as informações que a gente precisa ter
o contato inicial aqui. Tem questão das certificações que o Azure as certificações de conformidade, né, que o Azure tem. Então tem todas essas certificações. Tem o porquê confiar na rede virtual. Questão de preços, os parceiros, documentação, preço, que é muito importante o preço. A documentação é sempre importante dar uma lida. A gente vai vir aqui em documentação de rede, vai ter uma infinidade de coisas aqui que a gente dá uma avaliada, né? E se tratando de Azure, a gente sabe que o Azure ele é dividido em regiões. Então hoje, se eu não me engano, hoje tem 52 ou 53 regiões de Azure, que são data centers espalhados pelo mundo e geograficamente distantes um do outro, né? E quando a gente vai implementar um recurso do Azure, a gente vai colocar esse recurso, normalmente um recurso de rede, junto com outro recurso que vai fazer a interação com essa rede. Então, por exemplo, eu vou provisionar minha VNet num data center do leste americano, por exemplo. E eu vou ter que colocar minha máquina virtual, meus recursos da minha infra de rede, da minha infra de servidores, todos no mesmo lugar, até para evitar algum tipo de problema de delay, de timeout ou de um pouquinho mais de tempo de resposta, enfim. São várias regras que devem ser seguidas para a gente poder manter o ambiente na melhor forma possível, né? Então a gente vai colocar essas redes e, por exemplo, se eu quiser, vamos supor que eu tenho um ambiente que eu preciso provisionar um ambiente nos Estados Unidos e um ambiente no Brasil. E eu preciso que esses ambientes se comuniquem de alguma forma. Então, com a VNet, né, com a rede virtual do Azure, é possível fazer essa comunicação entre duas regiões diferentes, tá? A gente consegue fazer essa comunicação entre regiões, inclusive com subscriptions diferentes, tá? Com assinaturas diferentes. Eu consigo fazer um peering ali para fazer essa comunicação de rede com um tempo de resposta até bem baixinho, tá? Então vamos falar a gente falou um pouquinho de regiões. Deixa eu voltar aqui para minha tela. E vou mostrar aqui o mapa das regiões que a gente tem no Azure hoje, tá? Esse aqui é o mapa das regiões hoje. Então a gente vê que tem uma só aqui no Brasil. Na América do Sul, como um todo, tem um data center só. Vários aqui, Estados Unidos e Canadá, na Europa também. Aqui alguma coisa na Austrália, Ásia, enfim, toda essa região. Então a gente cobre, com os data centers espalhados, a gente consegue cobrir o mundo inteiro. E por exemplo, se eu tiver uma aplicação, vamos botar mais longe, aqui na Austrália, e eu tenho que comunicar com uma outra parte do meu ambiente aqui no Brasil. Então, com as VNets a gente consegue fazer essa ponte aqui, a gente consegue fazer não é bem uma VPN, é diferente de uma VPN site to site, mas a gente consegue fazer uma comunicação como se fosse, trazendo para o nosso mundo on-premises, como se fosse uma VPN site to site. Beleza? Então vamos para o próximo passo aqui, que é dar uma voltinha aqui, vamos passear um pouquinho no portal e explorar um pouquinho esse portal de redes, tá? Dentro do Azure mesmo, tá? A gente vai entrar no nosso portal do Azure, vai cair nessa página aqui. Ele mudou um pouquinho o layout recentemente, então é bom dar uma olhadinha com calma. Vamos nos atentar somente aqui à parte de rede, tá? Então vou clicar aqui no cantinho, vou vir aqui em criar um novo recurso. Vou procurar aqui rede. Aqui em rede tem diversos recursos que a gente pode provisionar para utilizar no nosso ambiente, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui se eu consigo mostrar um pouco mais detalhado. Tá, então aqui a gente tem a rede virtual em si, tem o balanceador de carga, que é um load balancer, né? Um application gateway, um front door. Tem até alguma coisa de terceiros aqui, ó. Tem o Cloud Guard,
Tem alguma coisa aqui de appliance, ó, da Sophos, tem da Fortinet, tem infinitas possibilidades aqui dentro desse portal, tá? Vamos nos ater aqui as features aqui, vamos botar aqui em visualizar mais. Então aqui dentro a gente já tem várias outras opções, ó. Até vou fazer um filtro a mais, tá? É importante, tá, pessoal, dar uma olhadinha nesses filtros aqui que ajuda muito a gente não perder o foco aqui do que a gente está procurando, tá? Então no caso eu não quero nada de terceiros hoje, vou procurar só pelo da Microsoft. Então só quem é o dono é a Microsoft vai aparecer aqui agora. Então aqui a gente vai ter aqui o NSG, que é o recurso de segurança, a rede virtual, o domínio do serviço de aplicativo, IPs reservados, a gente vai ter tabela de rotas, um gateway de rede virtual. Quando a gente precisar fazer uma VPN, seja ela site to site, point to site, a gente vai precisar usar esse carinha aí para fazer essa nossa configuração de VPN. Temos aqui também zona de DNS, tem o Bastion aqui, o Bastião, que é um recurso de segurança muito interessante, muito legal mesmo. Até inclusive foi tema da minha primeira live aqui. Se tiver interesse, só dá um pulinho aí para trás. Boa noite, Loreno. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Eu vou acompanhando aqui os comentários aqui no meu monitor do lado, por isso que eu não tô... Às vezes eu perco algum comentário. Então aqui a questão, voltando no Bastion aqui, foi minha primeira live, é um recurso muito interessante de segurança, bem legal mesmo, vale a pena conferir. Tem política de firewall, tem o WAF, que é um Web Application Firewall, tem... Vamos ver se ele carrega mais alguma coisa aqui. Endereço de IP público, aí tem Application Gateway. Tem bastante coisa aqui para brincar com a parte de rede, tá? Então todos esses recursos aqui são partes importantíssimas para nossa rede, tá? Então tem diversas opções. E uma dessas opções é como eu estava comentando há pouco, que é o VNet Peering, né? Que é essa comunicação que a gente consegue fazer comunicação entre VNets em diferentes regiões do Azure. Existem duas modalidades, tá, do VNet Peering, né? Que uma delas é o VNet Peering local, que se nós tivermos duas VNets na mesma região do Azure e eu precisar fazer essa comunicação entre elas, é um VNet Peering local. Então a latência é praticamente de rede local, não tem diferença nenhuma. E tem o Global VNet Peering. Então se eu tiver, como aquele exemplo que eu dei anteriormente aí, se eu tiver uma VNet no Brasil e uma na Austrália e eu quiser fazer essas VNets comunicarem, eu uso o VNet Peering Global, e aí sim tem uma latênciazinha que é esperado já uma latência principalmente nessa distância, né? Então vamos mostrar aqui, eu tenho uma imagem do VNet Peering, tá? Deixa eu achar ela aqui. Esta aqui. Então aqui é o meu VNet Peering, tá? Então eu tenho a VNet A, a VNet B, e eu tenho uma outra VNet aqui, que é onde eu tenho alguns servidores e meu gateway de VPN para minha rede on-premises, tá? Então aqui minha rede on-premises, minha VPN, VNet A, VNet B. Para fazer essa comunicação, vamos supor que a VNet A está na mesma região do nosso hub de VNet aqui. Na mesma região eu faço um peering local. Aí essa aqui é a VNet B, eu estou com ela lá na Austrália, e aqui eu faço o VNet Peering global. Então a gente pode ver que está segmentado aqui 10.300, 10.1.00, 10.2.00, e essas redes fazem comunicação normal, como se tivessem lado a lado, vamos dizer assim, tá? Sendo roteada por um switch no nosso ambiente on-premises, tá? Uma coisa interessante também, que é o tipo de conexão que a gente encontra na rede do Azure, a gente fala também
de VPN. Como tem aqui o VPN Gateway aqui, então tem vários cenários de VPN, tá? Então eu tenho uma outra imagem aqui, que eu acho que é a próxima, inclusive. Vamos ver. Isso aí. Então aqui é os cenários que eu vou encontrar de conexão de VPN, tá? Eu tenho aqui o ambiente cloud, uma conexão segura, point to site. O que é isso? É quando o meu usuário lá na ponta ele tem um acesso a gente faz um acesso da minha estação direto para o meu VPN Gateway no Azure, tá? Então isso é usado para desenvolvimento, para opa, acho que o som parou aqui. Vamos ver. É usado em desenvolvimento, para ambientes em pequena escala, para se conectar da onde eu estiver. Eu estou trabalhando fora da minha cidade ou fora da cidade. Eu estou trabalhando de qualquer lugar do mundo e não estou na minha empresa. Então eu consigo conectar no meu ambiente cloud de qualquer lugar do mundo através do point to site. Aqui eu vou ter VPN site to site, como a gente conhece hoje, tá? Então a conexão, eu tenho um appliance na meu on-premises, tenho um ponto de entrada lá na nuvem, que é o gateway, faço a conexão entre eles e sigo trabalhando como se estivesse na rede local. E aqui a gente tem o Private Site to Site, tá? Que usa o Express Route. Isso é para empresas maiores com uma questão de compliance mais crítico, que eles têm um pouquinho mais de necessidade de compliance às vezes, ou uma carga de trabalho muito alta, ou daqui a pouco tem uma aplicação que exige uma latência muito baixa, tá, para poder executar. Exige uma latência muito baixa, eu preciso de uma conexão com a nuvem muito rápida, né? O que esse Express Route faz? Tá? O Express Route ele é vamos botar assim que ele é uma rede privada, é uma comunicação, uma conexão privada que a operadora de telefonia que puxa uma fibra do teu data center local e larga a outra ponta lá no data center da Microsoft. Falando a grosso modo, é assim que funciona. Então tem uma conexão direta com a Microsoft através de fibra. Isso traz vantagens assim gigantescas para o load para a carga de rede, né? Então isso a gente está acostumado assim com VPN, ele vai conseguir chegar a velocidades de 1 gigabit, alguma coisa perto disso. Com o Express Route, ele pode chegar até 10 gigabit. Tá? Então é uma diferença absurda do que nós temos o mais simples para esse Express Route, né? E isso traz grandes vantagens justamente na parte de e não é só para a parte de segurança principalmente, mas não é só para Azure, tá? A gente consegue usar o Express Route para Office 365 também. Então isso tudo que está hospedado lá no data center da Microsoft vai ser utilizado com o Express Route. No Brasil eu não sei muito bem como é que está isso funcionando aqui, mas a ideia é que sim, tem um link de fibra que vá até o data center da Microsoft. Boa, Finete. Como é que tá? Tranquilo? Tá. Então agora vamos fazer o seguinte, para a gente fazer um pouco de prática e não ficar muito na teoria, vamos montar uma rede virtual bem simples aqui juntos. Tá? Vamos fazer uma rede virtual bem simples. Eu tenho aqui um grupo de recurso criado já para a live de sexta, tá vazio. Vamos criar uma redezinha virtual para a gente poder começar a armazenar nossas máquinas virtuais aqui nela. Rede. Procuro por rede virtual. Então aqui eu vou colocar um nome para essa rede virtual. Vou colocar aqui VNet Live. Vou escolher aqui um espaço, aqui um escopo de IP que eu vou utilizar. Vou deixar o padrão, mas a gente pode vir aqui e alterar se quiser, tá?
vim aqui e alterar. Normalmente ele vai fazer até o cálculo dos endereços disponíveis aqui, tá? Vamos deixar no /16 mesmo. Posso adicionar algum escopo de IPv6 também. Escolher uma assinatura, um grupo de recurso, a localização e uma subrede. Então eu já posso criar uma subrede para segmentar toda a minha rede já dentro do Azure, tá? Deixa eu ver aqui a dúvida do Loreno. Existe alguma configuração fora da região para melhorar a latência? Tipo priorizar o tráfego de uma aplicação. A gente consegue fazer isso, Loreno, aplicando com alguns recursos, tá? Tem o load balancer, tem o AF mesmo, faz algum tipo de controle de região, mas a latência regional com o data center da Microsoft não tem muito o que fazer não. Tá? Então a gente tem que conviver com essa latência que eles têm ou partir para uma solução de Express Route que é bem cara. Então é bem cara mesmo. Uma solução assim que para o nosso padrão aqui no Brasil ela é bem cara. Então vamos voltar aqui. Aqui na minha subrede eu posso criar uma subrede padrão. Ele já separa aqui com outra classe, né? Já bota um /24 aqui. Proteção contra DDoS, tá? Então todos os recursos da Microsoft, as redes, né? Eles já têm uma proteção básica de DDoS. E eu posso criar uma proteção avançada para, se eu tenho uma aplicação que exige essa proteção maior, eu venho aqui, crio minha aplicação, a proteção contra DDoS, e eu tenho uma proteção um pouco mais avançada. Vou deixar no básico. Pontos de extremidade de serviço. Tá? Então aqui, se eu quiser criar um ponto com storage account, por exemplo, eu consigo colocar ele aqui para conseguir ter uma forma de bloquear, de limitar o acesso a algumas redes até aquele recurso. A gente consegue fazer algumas configurações em cima disso, tá? Boa noite, Matheus. E o firewall? A gente pode habilitar ou desabilitar o firewall da nossa rede, tá? Ele vai criar um firewall com IP externo para acessar, para fazer bloqueios, limitações de rede, enfim, como um firewall funciona, tá? E sempre aqui, pessoal, eu costumo falar todas as lives aqui, sempre tem esse íconezinho aqui do lado do recurso. A gente repousa o mouse em cima aqui, ele dá uma dica rápida. Eu posso vir aqui no clicar em saber mais e ele já me joga para a documentação. E aqui a gente começa a ler e entende o que é, o que vai fazer, o que não vai fazer, se vai fazer filtragem, se não vai. Então nesse caso aqui ele cria uma rede para fazer controles. Então é bem interessante essa interface do Azure. Eu gosto bastante da interface do Azure porque tem muitas possibilidades e sempre tem um atalho para a gente ver o que estava. Pouco tem uma dúvida em algum pontinho aqui, é só repousar o mouse aqui, clicar no Saiba Mais, vai para a documentação, dá uma lida, tira a dúvida e segue em frente. Então aqui eu vou mandar criar minha rede. Então na nuvem eu costumo falar que a gente tem que dar 2 cliques e contar carneirinhos e depois voltar que o recurso está pronto, tá? Então enquanto ele vai criando aqui o recurso, eu vou falar um pouquinho sobre outros recursos que a gente tem dentro do Azure para segurança. Então, vou voltar minha câmera aqui para cá. Então a gente tem opções de filtrar tráfego de rede. Então a gente usa o NSG, né, que é o Network Security Group, para fazer filtragens, bloquear a porta, liberar a porta, fazer algum tipo de controle mais básico, tá? A gente vai achar os appliances virtuais. Então, como a gente viu antes, deixa eu dar uma olhadinha aqui se eu consigo abrir numa outra página aqui de repente. Não, quero outra conta. Vamos lá para o recurso, vamos ver se a gente consegue achar.
Então aqui, como eu tinha comentado antes, a gente tem recursos de terceiros. Ó, tem dispositivo virtual da Sophos aqui, por exemplo, um Firewall, exatamente igual que a gente instala um Premises, vai ter a interface dele lá na nuvem para a gente fazer os controles e tudo mais que a gente foi acostumado a fazer. Tem da Fortinet, tem de outros players também. A gente consegue fazer tráfego de rotas também, a gente consegue fazer roteamento manual, a gente pode ir lá e definir que rota vai usar. A gente pode utilizar, vamos ver outros recursos que a gente pode usar. Estou pensando aqui, ver se eu descubro mais alguma coisa. Load Balancer é excelente, tá? Então o Load Balancer, eu tenho até uma página dele separadinha aqui. Vamos ver se eu consigo passar para cá. Vou vir para cá. Tudo isso na documentação do Azure, tá, pessoal? Tem tudo lá. Então o que a gente consegue fazer com o Load Balancer, tá? O Load Balancer, eu consigo criar um Load Balancer público, onde eu vou colocar lá um endereço IP público na frente de um grupo de máquinas virtuais ou de um grupo de application web, por exemplo. Então ele vai receber requisições na porta 80 e vai fazer as divisões conforme a gente configurar no Load Balancer. Em vez de ter uma máquina virtual, já vi muita gente usando IIS, criando um IIS para ser um Load Balancer de outra farm de IIS. Então isso, além de precisar de mais recursos, né? Mais recurso de hardware, fica mais complicado de gerenciar, é um ponto de entrada a mais, é um ponto de atualização a mais. Então a gente aumenta muito a superfície de ataque do nosso ambiente. Nesse caso aqui não, é um serviço e ele fica ali escutando a porta 80 ou 443 e direcionando onde tem que jogar cada requisição. E eu posso fazer também isso com um Load Balancer interno. Então eu tenho lá a minha camada web do meu aplicativo, e essa camada web ela tem que comunicar com a camada de negócios, né, com o meu banco ou com algum outro recurso. Então eu consigo fazer 2 Load Balancer para manter meu ambiente disponível, assim, aumentar o índice o percentual de alta disponibilidade dele muitas vezes, né? Então eu consigo colocar 2 balanceadores. Esse interno não vai ter IP público, então só quem vai ter acesso está dentro da VNet. Então a gente consegue fazer um recurso. Minha imagem está na frente. Espera aí. Vamos lá, de novo. Obrigado, Loreno. Vamos voltar aqui. Voltando aqui agora sem a minha câmera na frente. Então eu consigo colocar, como eu falei ali, o balanceador de carga público, tá? Que está lá ouvindo na porta 80 tudo que vem na internet, dividindo na minha camada web. E um balanceador de carga interno. Então quem vai ter acesso é somente minhas máquinas da camada web e vai direcionar para minha camada de negócios. Isso é uma função bastante utilizada, mas tem coisas, já tem outros serviços também que são excelentes e trabalham um pouquinho diferente disso, que é que são o AF, né, que é o Web Application. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Application Gateway, desculpa, esse carinha aqui. Vamos ver aqui a documentação dele, ver o que ele mostra. A visão geral dele aqui. Então aqui, por exemplo, aqui tem o pessoal acessando aqui o famoso site contoso.com. Aqui tem um gateway de aplicativo. Ele é um balanceador de carga Layer 7. Ele consegue fazer muita coisa, muito fácil de fazer. Consegue segmentar por região do mundo, se eu não me engano, tá? Consegue definir lá um país. Então, se a requisição vier do país, vamos botar Portugal, vier de Portugal, vai acessar um site. Se vier do Brasil, acessa outro. Se vier do resto do mundo, acessa outro. Então é um gateway de aplicativo Layer 7. Bastante interessante.
Tem o Traffic Manager também, que a gente consegue fazer um balanceamento também. E outras opções aí que são excelentes aí para nossos recursos de rede. Mas voltando lá, vamos lá na nossa rede que está pronta. Vamos dar uma olhadinha como é que ela ficou depois de pronta. Não tem nenhum recurso junto com ela, tá? Vamos dar só uma olhadinha. Ver o que tem de opções nessa nossa rede, nessa nossa VNet criada, tá? Então aqui eu tenho a visão geral, alguns logs, controles de acesso. Isso aqui tem praticamente todos os recursos, então é importante dar uma olhadinha. Espaço de endereço, aqui é o escopo, tá? Então se eu quiser adicionar mais um intervalo, mais um escopo de IP, eu venho aqui, adiciono e clico em salvar e tem um espaço a mais. Dispositivos conectados, se tiver alguma máquina virtual vai aparecer aqui. Subredes, tá? Então aqui, pessoal, eu quero dividir a minha rede em mais uma subrede. Quero criar uma rede aqui só para o meu banco de dados. Então eu venho aqui e boto, sei lá, banco de dados. E eu quero botar a 10.2.0/24. Venho aqui, crio um novo escopo. Ele é bem rapidinho nessa parte, tá? Já criou uma nova VNet com endereços 251 IPs disponíveis. Aqui a Microsoft rouba de nós aqui 5 endereços IPs. Então é sempre bom tá ligado nisso, que rouba sempre 5 endereços IP. Então a gente tem que fazer a conta. Se for fazer uma subrede um pouco menor, é bom fazer essa continha já levando em consideração que a Microsoft já, vamos botar assim, que ela rouba de nós 5 endereços IPs. Aqui na subrede de Gateway, quando a gente vai configurar uma VPN, que a gente vai usar esse recurso para configurar uma rede somente para fazer a VPN. Inclusive, depois eu posso até deixar um link aqui. Eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu mostro como fazer uma VPN site to site com um appliance da Sophos. Tá? Então aqui tem proteção contra DDoS. Estamos no básico. Questões de firewall. Segurança. Então aqui é que é a parte da central de segurança do Azure. Aqui, acho que eu botei um vídeo na semana passada que eu não fiz a live, que fala um pouquinho sobre a central de segurança. Bem interessante também dar uma olhadinha aqui, que ele manda algumas recomendações aqui de segurança, se tiver algum problema, alguma recomendação, alguma coisa assim, é bem legal, é bem interessante, é um recurso que como eu falei no vídeo da semana passada, né, ele é um consultor de segurança particular que a gente vai ter. Servidores DNS, se eu vou usar o servidor padrão fornecido pelo Azure ou se eu vou trocar, eu posso vir aqui, eu tenho uma conexão com o meu ambiente on-premise, aqui um site to site, e eu quero que meus servidores aqui usem o meu DNS aqui on-premises. Então eu venho aqui e coloco o endereço IP aqui que eu quero botar no meus DNS, tá? Descartar. Emparelhamento. Emparelhamento é o que a gente estava falando antes do VNet Peering, né? Que a gente faz o emparelhamento em português entre duas VNets na mesma região ou em regiões distintas do Azure. Pontos de extremidade. Se a gente quiser botar algum recurso aqui, adicionar alguma coisa, vamos ver aqui que eu tenho de serviços. Então eu posso adicionar alguns recursos aqui para poder fazer um controle maior. Então, por exemplo, de um storage, quiser fazer um controle de acesso mais dessa VNet para esse storage nosso storage account aqui, né? Facilita um pouquinho por aqui. Pontos de extremidade privada. Isso aqui eu acho que estava até em preview. Eu não tenho nem como acessar aqui e adicionar nada ainda. Propriedades da rede. Aqui bloqueio. Se a gente quer fazer um bloqueio para ninguém apagar esse recurso. Isso aqui até vale a pena fazer uma live só disso, tá? Um recurso bem legal, que é para ninguém apagar o recurso. Se alguém que tem menos acesso que o administrador, para não apagar o recurso. Então a gente consegue fazer um bloqueio aqui, um lock. Ele é quase um lock binário, é somente leitura ou não deixa excluir. Não tem muita
muitas opções adicionais aqui, mas é um recurso interessante. Exportar o modelo, caso a gente queira fazer aqui implantar essa nova rede, essa configuração, que a gente fez um ambiente todo bem modelado, com várias configurações, a gente quer salvar isso para replicar ou em outros clientes ou em outros projetos, a gente vai usar aqui. Vai baixar o templatezinho para fazer uma implantação automatizada mais adiante, né? Monitoramento diagnóstico, alguma coisa de monitoramento aqui de rede. Nada muito avançado aqui a gente vai ter. Vai ter algumas métricas para acompanhar. O diagrama de rede aqui vai estar vazio, porque eu não tenho nada nessa rede. Mas a gente consegue ver aqui, ele monta. Tá? Já tem alguma coisinha, tem 2 subredes, ele já tem uma ideia do que dá para fazer. Tá? Se a gente tiver máquinas virtuais aqui, ele monta um desenho da nossa rede. Vamos botar assim, ele monta um desenho. Às vezes é um pouco difícil de compreender o desenho, mas ele monta um desenho aqui. E pode ser muito útil no momento de um troubleshooting que a gente vai fazer, ou até de configuração de algum novo recurso. É muito interessante isso aqui. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu anotei. Pessoal, hoje a live assim, é um recurso, como é fundamentos de rede, então eu não consegui me aprofundar muito até. Eu estou retornando de férias hoje, então tá meio conturbado aqui meu espaço aqui ainda, mas de VNet, de fundamento de rede virtual, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida aí, algum questionamento, alguma coisa que eu posso tentar ajudar vocês aí? O que vocês mandam aí? Acompanhando aqui. A princípio, eu acho que não tem nenhuma dúvida, nada de muito. Bom, pessoal, então, já que não temos dúvidas aí, ninguém tem nenhum questionamento, nenhuma dúvida, mesmo assim, se tiver algum questionamento, por favor, me procurem em redes sociais. Eu participo dos grupos do Telegram do Rafa, aí também me encontrem por lá. Depois eu deixo, se alguém tiver interesse também, só me pede que eu mando o linkzinho dos vídeos que eu comentei, tá? Inclusive do Bastion, da VPN, da configuração de VPN, tá? Então, onde eu mostro no vídeo como configura do lado do Azure, como configura do lado da on-premises e a comunicação entre duas máquinas, tem uma máquina on-premises e uma máquina na nuvem, no Azure, a comunicação entre elas como funciona. Ficou bem interessante a configuração, bem tranquilo de acompanhar. Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou deixar vocês curtir a sexta-feira aí. Agradeço a todos que ficaram aí até agora comigo. Que sexta-feira a gente sabe que é um horáriozinho complicado e sexta-feira o pessoal quer ir para festa. Então, estamos aí estudando um pouco de Azure. Agradeço a companhia de vocês aí e aguardo vocês na próxima sexta. Até mais. Tchau, tchau.